Bom, vamos lá. Acabei de ter um insight aqui, né? Uma iluminação divina, digamos assim. Eu sempre questionei muito a Bíblia, né? Não é que eu questionava, sim, questionava a Bíblia, porque pra mim era muito surreal aquelas coisas todas escritas ali. E deixa eu arrumar aqui pra poder falar direito. E humanamente falando, não fazia sentido nenhum pra mim, aquele livro. Então eu comecei a buscar o, o que acontecia ali, o que significava aquelas coisas todas. E nessa minha busca, graças a Deus, eu consegui ter alguns insights e fui. Bom, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia ela não é um livro que fala de. Ela não é um livro de história. Ela não é um livro de literatura. A Bíblia é um livro espiritual. O que isso significa? Significa que existem dois mundos, certo? O mundo da matéria, que é o nosso mundo, e o mundo espiritual. E a Bíblia, em momento algum, ela fala do mundo da matéria. Ela fala do mundo espiritual. Se você for procurar Arca de Noé, você não acha. Se você for procurar Vida de Salomão, Templo de Salomão, você não acha. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala do mundo espiritual. São consciências. Como que eu posso colocar para vocês de uma maneira que vocês consigam entender de uma forma clara? Quando você vai olhar a Bíblia, você não vai olhar a Bíblia como um livro de história, entende? Ela não é um livro de história. Esses dois mundos, eles são interligados, certo? Porque um tá dentro do outro, eles são interligados. Eu quero falar de uma maneira bem simples mesmo para que vocês entendam. Humanamente, a Bíblia é um livro que fala de espiritualidade, sim. A Bíblia é um livro que fala de astrologia, sim. A Bíblia é um livro que fala de premonição, sim. É um livro que fala de todas essas coisas que a gente foi ensinado que não vem de Deus. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se você parar pra pensar, humanamente falando, espiritualmente, falando de reencarnação, né? Vamos falar de reencarnação aqui agora pra gente ter uma ideia. Humanamente falando, é impossível uma pessoa viver 1000 anos. Humanamente. Quando você vai falar da Bíblia, você tem que entender que para você estudar a Bíblia, você tem que estudar as leis universais. Existem as leis universais, certo? Quando você vai estudar essas leis, eu não quero me aprofundar muito para não deixar a coisa dificultosa, tá? Pra gente, a ideia aqui é simplificar. Quando você vai falar de leis universais, existem as leis universais, e dentro das leis universais existem as subleis. Biologicamente falando, as nossas células é impossível, humanamente falando, no mundo material, viver-se 1000 anos. Logo, subentende-se que uma pessoa não vive 1000 anos, mas uma consciência vive 1000 anos. Uma consciência, uma alma, um espírito, chama da maneira que você quiser. Essa sim consegue viver 1000 anos, certo? Então a reencarnação ela é um fato, ela tá escrita lá, só não enxerga quem não quer. Ah, essa menina é louca. Não, pra mim, loucos são vocês, porque eu também já fui cega desse jeito. Então vamos rasgar o véu aqui. Não adianta a gente querer mudar o que é a lei. Não tem como mudar. Não existe isso. Agora, um homem que foi na Lua, que descobre uma múmia de 5.000 anos, não vai descobrir uma cidade do. Gente, a riqueza de Salomão dava até 5.032. Cadê essa riqueza? Não existe. Por quê? Porque é uma consciência. Não tem como você falar, o cara não existiu, é uma consciência. É uma consciência, é uma alma, é um espírito, seja lá o que for. Vou dar outro exemplo para você. A Bíblia, ela fala do cordeiro. O cordeiro, você é audaciosa agora, para você poder entender melhor. O cordeiro nada mais é do que a essência de Jesus Cristo, do que a alma de Jesus Cristo, a consciência de Jesus Cristo. Certo? Deus disse, a minha obra está terminada. Aí vem Jesus Cristo e diz assim,
vocês serão capazes de obras maiores do que as minhas. E a gente tem tanta crença limitante que até para fazer uma obra maior do que a de Jesus Cristo, quando ele te deu essa autoridade, você não faz. Aí vem o cara, teve um primeiro filho da puta que falou assim: olha, existe Deus e existe o Satanás. Se Deus tá lá no céu, vai ficar com o seu cajadinho, se você fizer errado, você vai pro inferno. Você consegue, de verdade, você consegue? Pensa comigo. Olha, se você fumar o seu cigarro, você vai pro inferno. Querida, no máximo que você vai ter é um câncer. Desculpa. Olha, se você fazer um sexo com seu namorado, aí mesmo, se você não tiver casada, minha filha, você vai queimar no mar. Imagine um mundo com 9 bilhões de anos e Deus olhando pra você e fala assim: olha, se você errar em 40 anos de vida, você vai morrer no inferno. Gente, não faz o menor sentido. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que antigamente vivia-se 1000 anos e hoje vive 30, 20, 40? Não tem, é consciência, é alma, é espírito. Então não adianta. Aí chegou um cara lá e falou assim pra você: olha, se você fizer assim, Deus vai te castigar e você... Gente, se lá tá escrito, a obra está terminada, você já foi justificado, ele tá falando o tempo todo. Vamos voltar para o todo. Todo mundo vai voltar para o todo. Independente das suas ações. Ele te deu livre-arbítrio. Você sabe o que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você escolher um caminho e você vai ter aquela recompensa independente da porra do caminho que você escolher. É simples. É só a gente parar pra pensar, cara, ai, por que eu vim nessa vida? Não, a primeira coisa que o ser humano devia perguntar no mundo é porque o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, eu acho que eu vim aqui trabalhar um pouquinho, ganhar um saláriozinho, colocar 3 catarrentos no mundo e tá tudo certo, morrer e ir pra glória. Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de gente louca. Isso é coisa de gente que não tá com o juízo perfeito. Aonde que você não vai evoluir? Aonde que você não tem que buscar a evolução? Aonde você não tem que buscar? Como assim? Não faz sentido. Hoje. Eu já fui tapada desse jeito, né? Não, tô falando que vocês são tapados, não é isso. Mas eu já fui cega desse jeito. Eu já fui cega nesse naipe. De achar que se eu não fizesse a coisa... Aí eu tenho que me limitar nos meus pensamentos, nas minhas coisas. Vou falar outra coisa pra vocês. Estava conversando com um pastor antes de ontem, falando sobre meditação e tal. Aí ele falou assim: não, Paula, você não pode meditar. Você sabe por que você não pode meditar? Porque a meditação é coisa do Satanás. Aí você para e pensa. Na Bíblia lá tá escrito que você tem que trazer à existência aquilo que não existe. Como é que você vai trazer à existência o que não existe? Com a sua mão? Qual é a mágica que você vai fazer? Se você tem que pensar primeiro, a coisa tem que vir do pensamento para você poder executar. Ou seja, e Deus tá lá falando. Você tem... O que eu quero que vocês entendam é isso, ó. Deus te deu um mundo todinho só pra você. Sabe como que você vai poder... Sabe como que eu faço hoje pra poder acessar, pra conversar com Deus as minhas orações? É assim, ó. Deus, ele me deu um mundo só meu. E naquele mundo ali eu sou Deus. Naquele mundo de criação, eu posso fazer o que eu quiser. Pode ter unicórnio de 5 patas? Pode. Pode ter gato com rabo de cachorro? Pode. Pode fazer o que você quiser lá. Porque lá você é livre, você pode fazer o que você quiser. Aí na sua consciência você vai vibrar nessa energia. Essa energia vai se materializar no mundo daqui. Mas para você poder entender essas coisas, você tem que estudar sobre leis universais. Porque não adianta você falar para mim: olha, porque o meu pastor falou. Tá, tudo bem, você não precisa acreditar em mim. Mas também não acredita nele. Seja curioso. Vai estudar, vai buscar. Busca. Vai buscar a sua verdade. Por que você tá aqui? Quando ele fala para você orar com o desejo do seu coração, o que ele quer dizer? Você dentro de você... Você é energia, você vibra. A partir do momento que você tá vibrando no que é real, no que é verdadeiro pra você, a sua energia se eleva.
Quando essa energia se eleva, automaticamente ela vai se materializando. Então, naturalmente, o fluxo do rio vai te levar para a realização daquilo. Por que a maioria das pessoas não conseguem realizar os sonhos dela? Porque eu vou lá, eu vou orar para Deus. Primeiro que começa na súplica. Uma vez que ele disse que a obra tá terminada, vem assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Ai meu Deus, eu preciso assim. Ai meu Deus, eu preciso daquilo. Não, você não precisa de porra nenhuma, já tá tudo feito ali, minha filha. Você vai abrir a geladeira e vai come o que você quer. A palavra dele é claríssima. Você vai abrir a geladeira. É como se fosse, vou te dar um exemplo mais simples para você entender. Eu vou lá no restaurante e aí eu escolho o que eu quero comer. É exatamente isso. A obra tá terminada. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é parar de suplicar as coisas para Deus. Ele já te deu, a obra tá terminada. O mundo é infinito, são infinitas possibilidades. Certo? Então, a obra já está terminada. Primeira coisa que você faz. Outra coisa. Uma vez que a obra está terminada, eu só preciso trazer à existência o que não existe. Como que eu vou trazer à existência o que não existe? Vibrando. Vibrando. Porque Deus... Você tem... É energia. Deus é energia pura. Não adianta falar que é outra coisa. É pura energia. Não tem... Até os cientistas estão provando isso, né? Já provaram, na verdade, né? Porque eles não querem com as duas fendas lá. Com o experimento das duas fendas. Também não quero me aprofundar. Eu quero só que você entenda a maneira que funcionam as coisas e como que você consegue ter uma vida melhor, ter uma vida mais harmoniosa, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais com realizações palpáveis. Então, quando você for orar, quando você for pedir, não consigo nem usar mais essa palavra, gente, de verdade. Quando você for falar com Deus, vibrar junto com Deus, você tem que vibrar naquilo que pulsa o seu coração de verdade, naquele sonho que você acha impossível, naquele que você fala... Não ponha limites, esquece limite, esquece que tem... Sabe como você faz? Esquece que tem Deus, esquece que tem diabo, esquece que tem seu pai, esquece que tem sua mãe, esquece que tem seu marido. Esquece julgamento, esquece. Você já foi justificado, tá? Esquece todo e qualquer tipo de julgamento. E começa a vibrar naquilo que você realmente quer. No que você realmente quer, no desejo sincero do seu coração. Que é assim que ele ensina. A partir do momento que você começa a vibrar nesse desejo real do seu coração, você vai ver que o fluxo, as coisas vão caminhando. E você veio aqui para uma única coisa. Você veio para ser feliz. Você veio para ser feliz. E para arrumar o cabelo também, né? É legal arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo é legal. Então você veio aqui para uma única coisa. Para ser feliz. Certo? Então você tem que vibrar nessa energia, do seu desejo real, realizado. A partir do momento que você vibra no seu desejo realizado, ou ora, vou explicar de uma maneira que cristão vão poder entender. Ora no sentimento de gratidão, porque aquilo já está feito. O seu real desejo, Mesmo que você não esteja fazendo o que você gosta. Por exemplo, a Paula, ela quer... Vou dar um exemplo, tá? Ela quer ser médica, só que no momento ela não tem condições de ser médica. Ela tá fazendo uma outra coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vibrar no meu real desejo, que é a medicina, tá? Eu tô dando um exemplo. Que é a medicina, e vou continuar fazendo as minhas coisas. E naturalmente, o fluxo vai me levar para a realização daquilo. A partir do momento que o fluxo me levou para a realização daquilo, eu vou ser uma pessoa mais feliz, vou ser uma pessoa mais generosa, a minha energia vai estar vibrando num grau daorinha e eu vou poder auxiliar outras pessoas. E assim vai se tornando a corrente, e aí então todos vão estar vibrando numa energia 1000 graus e voltaremos para o todo felizes para sempre. Voltaremos para casa felizes para sempre. Entende? Você não precisa ser um mestre em alquimia, você não precisa ser um mestre em hermetismo para entender isso. Você não, a menos que você queira, né, ser um mestre mesmo aí,
mudar vento, trazer chuva, enfim, porque é óbvio que a gente vai chegar nesse nível. Isso é mais claro do que Jesus Cristo já dizia que a gente vai fazer obras maiores do que a dele, então você imagina o que nós não seremos capazes. Mas para isso a gente tem que buscar uma evolução. E ele